23 de fevereiro de 2026, Carnaval acabou, como muita gente fala, o ano está iniciando efetivamente agora, né? E hoje o nosso tema é Anjos da Guarda. Quem são esses queridos companheiros que todos nós temos? Miragaia, Cláudia Sanches, muito bom dia para todos vocês, aguardando aqueles que vão entrar aí daqui a pouco, estão entrando, enfim, estamos de volta. Não conseguimos, bom dia meu amor, Mariângela, não conseguimos na semana passada, como eu falei para vocês, Marcelo Nunes, querido, a gente estava num local lindo, maravilhoso, Delfinópolis, Minas Gerais, um lugar espetacular, mas a internet comprometeu o nosso Vida Feliz, mas sem problema. Lourdes Valéria, meu primo, neto querido, Remy Paysandu, mais uma vez, final aí do Parazão. Muito bem, gente. Zé Ricardo, querido. Então, tivemos aí uma pausa na semana passada, como eu estava falando. A internet lá no local que a gente estava não era muito boa, Luísa, querida, mas, enfim, espero que todos tenham aproveitado da melhor maneira possível o Carnaval. Cada um à sua maneira, do seu jeito, da maneira que gosta, isso é muito importante. Oi, Dani, Guedes, queridona, Marta também, cunhada. Então hoje o nosso tema é Nossos Anjos da Guarda. Nossos Anjos da Guarda. E eu escolhi esse tema porque tem relação com o nosso último encontro aqui, quando nós falamos das nossas companhias espirituais. São aqueles espíritos que se aproximam de nós de acordo com o nosso padrão vibratório. A maneira como nós agimos, os nossos hábitos, os nossos gostos, nós atraímos espíritos no mesmo padrão vibratório. Mas tem um que ele é, como Joana de Ângeles fala no capítulo 20 do livro Momentos Enriquecedores, são embaixadores de Deus que iluminam as noites das almas. Oi, Rosa, querida. São os nossos anjos da guarda. Todos nós temos um espírito, que é o nosso anjo da guarda. Todos nós temos, para seguir conosco na nossa jornada, no cumprimento da nossa missão, nós temos esse companheiro, esse espírito que certamente é muito mais sábio, muito mais evoluído do que nós. Até porque, oi Érica Monteiro, até porque naturalmente precisa que seja assim. Que ele tenha uma capacidade, Luiz Martins, querido, que ele tenha uma capacidade de entendimento, uma capacidade evolutiva superior à nossa. Porque nós somos somos seus tutelados, na verdade. Então esses espíritos, eles, assim que nós reencarnamos, eles passam a nos acompanhar, até mesmo antes, durante a preparação para a nossa reencarnação, eles estão ali já se preparando, já constituindo essa união que vai durar por toda a nossa vida, por toda essa encarnação. Então eles perseveram, segundo a Joana de Ângeles fala, tudo bem, Rani Luiz? Eles perseveram conosco, eles estão ao nosso lado o tempo todo. Eles nos instruem, eles nos educam, eles nos orientam, principalmente através da inspiração, daquelas ideias que chegam que chegam para nós de maneiras variadas. Às vezes a gente nem consegue perceber que aquela ideia, que aquela orientação chegou exatamente vinda desse nosso grande parceiro, desse nosso grande companheiro, que é o nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda. Então, eles estão aqui para isso, né? E ele não nos abandona.
a verdade é essa. A gente precisa ter essa certeza. Eles estão o tempo todo ao nosso lado. Eles estão prontos para interagir conosco, como eu falei, nos orientar, nos dar os ensinamentos, os aconselhamentos. Porém, né, eles não vão fazer aquilo que cabe a nós fazer. Não. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos os nossos gostos próprios. Nós tomamos as nossas decisões. Né? Eles estabelecem essa parceria conosco. Né? Ele não vai nos abandonar jamais. Só que nós, muitas vezes, por nossa invigilância, oi Angélica queridona, nós, por nossa invigilância, por nossa rebeldia, né, ainda pelo nosso nível de inferioridade considerável, muitas vezes nós rompemos essa conexão. É o que a Joana de Ângeles chama de afastamento psíquico. Muitas vezes nós, em função das nossas más escolhas, nós nos afastamos psiquicamente. Nós estabelecemos, infelizmente, uma separação dessa comunicação, dessa intervenção, dessa interação com o nosso anjo da guarda. Infelizmente, isso acontece. Itália, querida, infelizmente isso acontece. Agora, eles estão ali, esperando, tentando nos ajudar, e isso acontece o tempo todo. Então, a partir do momento que nós escolhemos caminhos tortuosos, nós decidimos ou temos atitudes que rompem essa conexão com ele, ainda assim, eles vão tentar trabalhar de outras formas para tentar fazer com que nós retomemos o caminho ideal daquela jornada. Eles estão ao nosso lado, eles têm essa responsabilidade. Eles vão lamentar muito quando nós decidimos rumar para jornadas infelizes. Eles vão lamentar, mas eles estão a postos, eles estão trabalhando. Então, assim que nós caímos muitas vezes em nós e entendamos que aquilo que a gente está fazendo é um equívoco, ou que chegam outras pessoas, até mesmo influenciadas por eles, eles podem ir através de outras pessoas do nosso convívio e orientar essas pessoas. Pô, chega lá no Paulo, o Paulo está tendo uma atitude assim, está em desequilíbrio, ele está dando vazão a um hábito muito pernicioso. Então ele pode chegar em outras pessoas para que essas pessoas se aproximem de nós e nos deem a devida ajuda. Então eles estão para isso, né? Eu repito, eles não nos carregam no colo. Eles não vão fazer o que nós precisamos fazer. Agora, eles são espíritos de uma hierarquia superior, que tem um nível de entendimento muito mais amplo, e eles sabem qual é o nosso propósito aqui, o para que nós reencarnamos. Então eles estão aqui para nos dar essa sustentação, para dar essa ajuda, né? Então, claro, como nós falamos no nosso último encontro, as nossas atitudes, elas atraem espíritos no mesmo padrão vibratório. Então, se nós somos pessoas que estamos nos esforçando a ser pessoas melhores, a acertar mais do que errar, a não guardar tanto ódio, tanto rancor, tanto preconceito, então nós naturalmente atraímos para nós espíritos no mesmo padrão. Por outro lado, quando nós optamos ou damos vazão ao que há de pior dentro de nós, naturalmente vamos atrair também para perto de nós espíritos no mesmo padrão. Isso é uma lei da natureza. E os nossos anjos guardiães, nossos anjos da guarda, eles não vão afastar esses espíritos mais infelizes do nosso convívio. Porque eles não têm esse poder. Porque fomos nós que os atraímos. Então é uma força de atração muito forte. Então eles vão lamentar. E vão, como eu falei, vão tentar trabalhar
de várias maneiras para que nós despertemos para o equívoco daquela ação que nós estamos empreendendo. Então é uma coisa muito linda essa parceria. E claro, né, eles vão lamentar quando a gente insiste, quando a gente não tem forças muitas vezes, isso acabamos sucumbindo diante das nossas escolhas inadequadas. Eles vão lamentar, mas não nos abandonam. Não nos abandonam. Isso é a coisa mais importante. Né? E baseado nesse fato de que eles estão o tempo todo ao nosso lado, Joana de Ângeles fala que eles perseveram ao nosso lado o tempo todo, é muito importante que a gente comece, fala Pablo, querido Guilherme, é muito importante que a gente passe a assumir no nosso dia a dia um contato mais intenso com esse parceirão, com esse amigo, com essa figura angélica que nos acompanha. Então, antes de dormir, por exemplo, vamos agradecer pelo dia que nós tivemos, vamos fazer aquela revisão de tudo que aconteceu no nosso dia e vamos agradecer por esse parceiro, por esse companheiro, esse anjo da guarda que nos acompanha. E antes de dormir, como eu estava falando, meu querido anjo da guarda, que eu possa, durante o meu sono, estar na tua companhia, realizando ações benéficas, que beneficiem outras pessoas, que eu possa estar com você aprendendo, porque ele tem um nível de elevação maior. Então, a todo instante na nossa vida, podemos e devemos estabelecer esse contato com esse companheiro, porque ele está ali. Então, na hora do sufoco, sim, peçamos a Deus a proteção, peçamos aos bons espíritos que iluminam as vidas de todas as criaturas que estejam ao nosso lado, mas particularmente vamos pedir a ajuda, sim, desse companheiro querido que é o nosso anjo da guarda, né? Não que ele precise, ele não vai falar, oh, que bom que agora o Paulo se lembrou de mim. Não, eles não têm esse nível de apego, mas sim, eles são fiéis à missão que lhes compete, que no caso é nos acompanhar durante essa encarnação. Então, o grande convite de hoje é a gente aumentar o nível de conexão, o nível de aproximação com esse querido amigo que é o nosso anjo da guarda. E não vamos nos arrepender, porque é uma parceria linda e ele nos conhece muito bem. Então, pedir inspiração a ele, sim, nos momentos graves da nossa vida. E naqueles que não são tão graves, a gente também agradecer pela presença deles, né? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, isso aí, mozão, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Nós somos donos dos nossos destinos. Eles estão do nosso lado para nos orientar, para nos educar, para nos inspirar nas coisas boas que nós devemos realizar, né? O Marcelo Nunes está falando aqui, o meu deve ter se arrependido algumas vezes do compromisso. Não, Marcelão, eles não se arrependem. Eles entendem quem nós somos. Eles sabem quem nós somos. Então, alguns vão ter, sim, um trabalho redobrado. Sabem que é uma missão árdua. Porque todos os espíritos encarnados têm um anjo da guarda. Todos mesmo. Tá? Carol, querida, um beijo gigante para os meus netos, aniversário deles hoje. Um beijo para vocês, Carol, Ian. Fim de semana que vem estamos aí para comemorar o aniversário dos nossos netinhos Pedro e Gabriel. Beijo gigante para eles, um beijo para todos vocês, uma semana de muita paz, de muito sucesso, alegria, saúde e muito contato com o nosso anjo da guarda. Tá bom, gente? Um beijo grande para todos vocês e até segunda-feira que vem.